Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha? Bruno Henrique, um dos nomes mais emblemáticos do Flamengo nos últimos anos, acaba de se despedir oficialmente do clube e do futebol brasileiro, em um episódio que vai marcar para sempre a história recente do esporte no país. A saída do atacante, no entanto, não se trata de uma simples transferência ou aposentadoria. Bruno Henrique está fora dos gramados por força de um banimento imposto pelo futebol brasileiro, algo que chocou torcedores, dirigentes e até colegas. De profissão, a notícia caiu como uma bomba no mundo esportivo, trazendo à tona uma série de questões sobre justiça esportiva, bastidores do futebol e a forma como os atletas são tratados quando envolvem polêmicas. A repercussão foi imediata, com redes sociais fervendo, torcedores divididos e a imprensa tentando entender os desdobramentos dessa decisão extrema. Mas afinal, o que aconteceu com Bruno Henrique? E por que um ídolo do Flamengo foi banido dessa forma tão abrupta? Tudo começou semanas atrás, quando surgiram rumores de que o nome de Bruno Henrique estaria envolvido em uma investigação sigilosa, ligada à manipulação de resultados no futebol brasileiro. Inicialmente, parecia mais uma daquelas teorias da conspiração que pipocam na internet e depois somem. Só que dessa vez, os rumores se concretizaram com uma gravidade sem precedentes. Documentos vazados e uma apuração jornalística incisiva revelaram conversas e supostas provas que apontavam para a participação de jogadores, entre eles Bruno Henrique, em um esquema de apostas. A acusação pegou todo mundo de surpresa, principalmente por envolver um atleta com uma carreira marcada por conquistas, gols importantes e uma imagem pública respeitada. O Flamengo, inicialmente, se posicionou com cautela, aguardando mais informações antes de tomar qualquer decisão, mas nos bastidores a pressão já era intensa. A CBF, pressionada por autoridades e pela opinião pública, decidiu agir de forma dura e rápida. Em um movimento inédito, criou um comitê de integridade com poder de decisão imediata, e esse comitê, em tempo recorde, recomendou o banimento de todos os atletas citados na investigação, inclusive Bruno Henrique. A decisão foi comunicada oficialmente em uma coletiva de imprensa com clima de tensão, onde os dirigentes alegaram que a medida era necessária para preservar a credibilidade do futebol nacional. A comoção foi instantânea. Nas redes, torcedores se revoltaram, uns apoiando a punição como forma de combate à corrupção no esporte, outros considerando a punição exagerada e até injusta. O Flamengo, por sua vez, tratou o caso com uma nota protocolar, agradecendo pelos serviços prestados por Bruno Henrique e destacando que o clube vai colaborar com as investigações. O jogador, até então silencioso, quebrou o silêncio em uma emocionante entrevista exclusiva para um canal esportivo na web. Com olhos marejados, Bruno Henrique negou veementemente qualquer envolvimento com apostas ilegais. Ele afirmou que está sendo injustiçado, que confia na sua inocência e que vai lutar nos tribunais para reverter a decisão. Disse ainda que sua relação com o Flamengo vai além do futebol, que sempre vestiu o manto com honra e que jamais mancharia a história do clube por algo tão baixo. Foi um desabafo que comoveu parte da torcida, que passou a usar as redes para declarar apoio ao jogador, com hashtags como Schlera Justiça por Bruno Henrique ganhando força. Mas mesmo com o apelo emocional, a decisão da CBF permanece firme. O banimento está em vigor e não tem prazo para revisão. O Flamengo agora enfrenta mais um desafio em meio a uma temporada já turbulenta. Perder Bruno Henrique, além de um impacto técnico evidente, representa uma perda emocional significativa. Ele foi peça-chave em conquistas históricas, como a Libertadores de 2019, e sempre esteve presente nos momentos decisivos. Sua saída deixa uma lacuna difícil de preencher, não só pelo talento, mas pelo carisma, pelo espírito de liderança e pela identificação com a torcida. No vestiário, a notícia caiu como uma bomba. Relatos indicam que vários jogadores choraram ao saber da punição.
Alguns, inclusive, cogitaram boicotar treinos em forma de protesto, mas foram convencidos a seguir em frente por respeito à instituição. A diretoria, por sua vez, já busca alternativas no mercado para tentar suprir a ausência, mas admite que o momento é delicado demais para decisões precipitadas. E no meio disso tudo, o torcedor rubro-negro vive um misto de sentimentos. É difícil assimilar que um ídolo que tantos gols fez, tantas alegrias proporcionou, está sendo banido do futebol brasileiro. Muitos lembram dos dribles desconcertantes, das arrancadas pela esquerda, das comemorações vibrantes na frente da nação. Bruno Henrique era mais que um jogador, era um símbolo da fase vitoriosa do Flamengo. Seu nome ecoava nos estádios como um mantra, uma referência de raça e talento. E agora, tudo isso parece desmoronar diante de uma acusação que ainda está sendo apurada. Tem quem diga que o Flamengo deveria ir até o fim para defender seu atleta. Outros, mais cautelosos, preferem aguardar os desdobramentos jurídicos antes de tomar qualquer posição definitiva. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros. De arquibancada, bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Enquanto isso, especialistas em direito esportivo já apontam falhas no processo que levou ao banimento. Muitos alegam que a CBF agiu de forma precipitada, sem garantir o direito pleno de defesa aos atletas. Há juristas afirmando que o banimento fere princípios básicos do devido processo legal e que a decisão poderia ser revertida na justiça comum, caso os jogadores decidam seguir por esse caminho. Bruno Henrique já contratou uma equipe de milhões de advogados renomados e prepara uma ofensiva jurídica nos bastidores. A ideia é provar sua inocência, reverter a punição e voltar aos gramados. Se não no Brasil, quem sabe no exterior. Enquanto isso, seu nome segue envolto em polêmica, esperança e incerteza, alimentando um dos capítulos mais controversos da história recente do futebol nacional. A imprensa internacional também começou a repercutir o caso. Veículos europeus e sul-americanos publicaram matérias destacando a severidade da punição e o impacto que isso pode ter na imagem do futebol brasileiro. Alguns clubes de fora, inclusive, já demonstraram interesse em Bruno Henrique, caso ele consiga autorização para atuar em outros países. A FIFA, por sua vez, acompanha o caso com atenção, pois se o banimento for considerado arbitrário, isso pode gerar um precedente perigoso e colocar em xeque a autonomia das federações nacionais. O episódio levanta debates profundos sobre governança no esporte, combate à corrupção e, principalmente, sobre a forma como os ídolos são tratados quando caem em desgraça, mesmo sem julgamento final. Uma história que, sem dúvida, ainda vai render muitos capítulos. E falando em idolatria, é impossível não lembrar do impacto que Bruno Henrique teve no futebol brasileiro nos últimos 5 anos. Poucos jogadores conseguiram reunir tanta entrega, velocidade e poder de decisão como ele. Seu desempenho em partidas decisivas, como nas semifinais da Libertadores, são lembrados até hoje como atuações épicas. E não foram só gols, foram momentos que definiram títulos. Sua conexão com a torcida era algo raro, quase mística. Os gritos de Bruno, Henrique nos estádios viraram trilha sonora de uma geração rubro-negra. Por isso, vê-lo sair dessa forma, carregando acusações e um banimento nas costas, é quase surreal. Para muitos torcedores, é como se um capítulo vitorioso da história do clube tivesse sido arrancado à força, sem direito à despedida digna. No fim das contas, o caso Bruno Henrique é mais do que um problema jurídico ou esportivo. É um drama humano. É a história de um jogador que saiu do interior, batalhou, brilhou, foi ídolo e agora vive um dos momentos mais difíceis da carreira. É também um alerta para o futebol brasileiro sobre como precisamos tratar nossos atletas com justiça, sem pré-julgamentos, mas também com firmeza quando há provas concretas. O futuro de Bruno Henrique ainda é incerto, mas uma coisa é clara: ele não será esquecido tão cedo. Seu nome, suas jogadas e agora essa polêmica vão ecoar por muito tempo na memória dos torcedores. Que a verdade venha à tona, seja qual for, e que o futebol brasileiro aprenda algo com esse episódio.
Porque, acima de tudo, o futebol merece justiça, clareza e respeito, dentro e fora de campo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar. Até aqui, se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!